Boa noite, tudo bem? Eu quero trazer hoje esse vídeo falando a respeito de uma matéria que o Destaque divulgou, falando sobre a quantidade de assassinatos envolvendo a proteção da floresta amazônica. Só para vocês terem uma ideia, durante 18 meses foram mortos 18 pessoas. Durante 18 meses foram mortos 18 pessoas. Isso equivale a uma pessoa em cada mês. Por que essas pessoas na realidade elas morreram? Porque elas queriam de fato uma justificativa. Elas queriam a proteção do meio ambiente. Elas queriam a conservação do meio ambiente, dos nossos recursos naturais, da biodiversidade. E elas pagaram com a vida. Por todos os esforços que elas tiveram, foram inúteis. Elas morreram. E a gente sabe que um órgão que foi criado na ditadura militar foi o órgão chamado Pastoral da Terra. Esse órgão, ele tem função para fiscalizar, que foi criado através da Igreja Católica, que foi criado em 1975. Ainda era ditadura militar. A ditadura, para quem não sabe, ou quem sabe, ela teve início a partir de 1964 e durou até 1985. Sabemos, só um grande resuminho, que o objetivo da ditadura militar, a gente sabe, não era centralizado a conservação do meio ambiente, mas sim a exploração. E voltando para essa quantidade de pessoas que foram mortas, 18 meses, 18 pessoas mortas, e sem contar com outros dados estatísticos a respeito, tem dados que apresentam 300 assassinatos, né? E entre outros dados que vêm apontando sobre essa questão. Mesmo que tenha pessoas ativistas ou ambientalistas, ou pessoas que queiram de fato a conservação e a preservação do meio ambiente, essas pessoas elas estão ameaçadas. Então, de fato, como a gente sabe, ultimamente aí que foram divulgados dados na mídia sobre a quantidade do desmatamento, é uma coisa impressionante, é uma coisa triste. Também não podemos só culpabilizar o atual governo, mas lamentavelmente esse ano foi uma coisa insurreal, o desmatamento aumentou, expandiu, coisa impressionante. E para vocês terem uma ideia, o que de fato era para ter sido criado ou continuado ou investido na fiscalização, um dos órgãos principais que fiscaliza o desmatamento, a exploração ilegal de madeira, os garimpeiros, os órgãos que eram de fato para ser cada vez mais sofisticado, para ter mais fiscais na investigação, mais recursos públicos nessa área da preservação, um dos órgãos principais, que era o IBAMA ou o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, na realidade a fiscalização foi reduzida. Sabemos que tem algumas frases do atual governo que afirma que o ICMBio com o IBAMA estava servindo de multas, ou indústria das multas ambientais, que isso é um tremendo absurdo, uma irresponsabilidade. Não que eu estou falando só do atual governo, mas sim de todos. Mas essa afirmação é uma afirmação desastrosa, uma afirmação infame, que destrói mais ainda o que de fato tinha como conservação ambiental. Lamentável isso. Tem pessoas ainda que afirmam que os dados que foram divulgados, que eu falei em um vídeo anterior, sobre o IPE, que era o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial,
afirmou que o desmatamento tinha aumentado 300%. Tem pessoas que afirmam que esses dados são insurreais, não existe na realidade esses dados, mas de fato foram dados comprovados. E ainda continua o desmatamento. Sobre essa questão que eu trouxe hoje, a questão de 18 meses, 18 mortos, essa reportagem, ela está aqui, sobre o destaque. Foi procurado o Ministério da Agricultura, mas não teve uma resposta. Ninguém se pronunciou a respeito desses dados, dessas mortes. Lamentavelmente, eu afirmo, essas pessoas, elas estão suscetíveis a ataques de garimpeiros, de fazendeiros, de pistoleiros, e continua a matança. Pessoas continuam sendo mortas, a devastação continua mais ainda. O ponto centralizado que deveria ser na investigação, na apuração, na punidade, mas o que está acontecendo de fato é chamada impunidade. Isso é o que está incentivando o desmatamento, a exploração ilegal da madeira, a destruição do bioma da floresta equatorial, tropical, Amazonas. As consequências futuramente, elas são desastrosas. Vai haver as consequências ainda, né? E, lamentavelmente, quem irão sofrer sobre essas mudanças climáticas é a futura geração próspera que irá vir, né? E esses dados que foram divulgados pela Pastoral da Terra durante esses 18 meses, como eu falei há pouco, classificando da em média da em média, uma morte por cada mês. Lamentável isso, é triste, né? Nós esperamos ainda que haja uma fiscalização, que possa ser criado, que possa ser implementado leis para tentar amenizar ainda o que resta da conservação do meio ambiente. Porque as consequências, efeitos climáticos, alteração na temperatura, a gente está vivenciando nos dias atuais de hoje. E todas essas pessoas que moram, que dependem dos recursos naturais, da agricultura, de subsistência, da floresta, estão sendo totalmente afetadas por essa grande irresponsabilidade desse governo atual e de outros governos anteriores. É lamentável isso, é triste. E tem pessoas que não observam a realidade, apenas fica discutindo por conversinha do WhatsApp e se informando em redes de fake news. Se formem. A notícia e a verdade tem que ser dita. É lamentável. Muito obrigado. Espero que vocês se inscrevam no meu canal para que esse canal possa crescer. Sabendo vocês, leiam. Não só baseie apenas em uma matéria. Nem WhatsApp, nem Facebook, nem Instagram. Não se informem por essas redes, mas se informem por fontes que de fato são verídicas e que merecem o seu critério e um joinha para esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.